Questão número 8. Uma partícula de carga 5 vezes 10 a menos 4 coulomb e massa 1,6 10 a menos 3 kg é lançada com velocidade de 10 elevado a 2 metros por segundo perpendicularmente ao campo elétrico uniforme produzido por duas placas paralelas de comprimento igual a 20 centímetros, distanciadas 2 centímetros entre si. A partícula penetra no campo em um ponto equidistante das placas e sai tangenciando a borda da placa superior, conforme representado no diagrama abaixo. Desprezando a ação da gravidade, determine em 10 elevado ao cubo Newton por Coulomb a intensidade do campo elétrico. Vamos então à resolução da questão número 8, onde ele diz que uma partícula de carga 5 10 a menos 4, e massa 1,6 10 a menos 3 kg, ela é lançada entre duas placas, com a velocidade inicial de 10 elevado a 2 metros por segundo. E ele pergunta para você quanto vale o campo elétrico, entre essas placas em 10 elevado a 3 newton por coulomb. Sabendo que essa partícula ela entra equidistante a essas duas placas, ou seja, se essa distância é 2 centímetros, a partícula ela vai entrar aqui a uma certa distância, que eu vou chamar essa distância aqui de y, senhores, de 1 centímetro da placa de cima, Considerando que a partícula ela é positiva, se ela for positiva, é sinal de que essa placa aqui é negativa. E ele diz que quando essa partícula é lançada, ela vai, lógico, ela está sendo atraída por essa placa e naturalmente repelida por essa. Então, essa placa de cima, ela é a placa negativa e essa placa de baixo aqui, ela é a placa positiva. E ele despreza também aí a ação da gravidade, ou seja, não tem a ação do G, da gravidade. Então eu já sei uma coisa, se a partícula é positiva, ela seria atraída pela placa negativa. E como o campo elétrico ele vai sempre do mais para o menos, nesse caso o campo elétrico estaria para cima, caso essa partícula fosse positiva. Então eu já poderia dizer que o campo elétrico ele estaria para cima, certo? Considerando a partícula positiva, ou seja, a placa de baixo ela é uma placa positivamente carregada, só vou botar aqui alguns sinais, enquanto a placa de cima é negativamente carregada, ok? Gente, olha só, isso aqui é como se fosse um lançamento horizontal, só que para cima, E a aceleração não seria a aceleração da gravidade, seria a aceleração causada pelo campo elétrico. E é justamente o que eu quero. Nesse caso, a partícula estaria sob a ação de uma força elétrica para cima. Essa força aqui, elétrica, gente, é uma FE para cima, que faz com que a partícula ela execute esse movimento, parabólico, com essa trajetória parabólica para cima. Então eu já posso dizer que a força elétrica, senhores, é a força resultante. No caso, é a força resultante. Como força elétrica é igual a Q vezes E, onde aqui é um módulo de Q, ok? E a força resultante é massa vezes aceleração, eu posso dizer então que o campo elétrico será igual a ma sobre Q, ok? Sendo assim, senhores, nós podemos então, senhores, calcular dessa maneira, assim, na horizontal, no eixo x, em relação à horizontal, senhores, lembrando que esse eixo aqui, é o eixo x, ok? Já esse eixo aqui, é o eixo vertical, é o eixo y, tá? Nós podemos, então, dizer que em relação ao eixo x, o movimento é uniforme. Então, S é igual a S0 mais VT. Ou seja, a distância ΔS aqui, que é o x, certo, senhores? É igual a velocidade vezes o tempo, Nesse caso, a distância é 20 centímetros. Então, nós podemos calcular quanto tempo a partícula levou para sair daqui e chegar aqui. Só que, ao mesmo tempo que a partícula faz isso, em relação ao eixo y, senhores, em relação ao eixo y, a partícula executa que movimento? Uniformemente variado, ou seja, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ok, senhores? Jogou esse cara para cá e
considerando que a velocidade em y é nula, né, porque ele foi lançado horizontalmente, então ele só tem a velocidade inicial do eixo x que se mantém constante, essa aqui em y é nula, tá? Eu posso dizer então que o ΔS em relação ao eixo y, falando que esse aqui é o do eixo x, tá? É igual a AT ao quadrado sobre 2. Amigos, é muito simples. Agora é só uma pequena matemática e é rápida, tá? Fala para mim qual é a distância horizontal que ele percorre. Eu sei, é 20 sobre 100, até porque isso aqui está em centímetro, nós temos que passar para metro, ok? O V0 você já tem, que é 10 elevado a 2, ok? E o tempo a gente vai descobrir, ok? Fazendo essa continha aqui, senhores, eu vou jogar esse cara aqui para baixo, vai dar 10 a 2 com 10 a 2, dá 10 a quarta. Jogou para cima, dá 10 a menos 4, com esse 10 aqui do 2, então o tempo é igual a 2, 10 a menos 3 segundos. Esse é o intervalo de tempo, amigos, que a partícula leva para atingir a placa superior, ok? Com isso, agora, nós podemos calcular a aceleração. Como, Douglas? Eu já tenho também o ΔS no eixo y, que é 1 sobre 100. Na verdade, é 1 centímetro essa distância. A partícula foi lançada no ponto médio entre as duas placas, né? Isso vai ser igual a A vezes o tempo, que é 2 vezes 10 a menos 3, amigos, ao quadrado, né? Dividido aqui por quem? Por 2, não é isso? Então, nós podemos fazer essa continha bem simples. Ó. Repare, aqui vai ficar o quadrado, né, meus amigos? Vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, que é 100, né? Que é esse 100 aqui de baixo, é igual a A vezes 4, 10 elevado a menos 6, sobre 2. Podemos simplificar aqui, ó, o 2 com 4, né? Vai dar 2 aqui, ó. E a gente joga o 2, 10 a menos 6 para cá dividindo, né? Nós vamos ficar, então, com a seguinte continha. Ó. Vou jogar aqui para cima, tá, gente? Ó. Aqui para cima o cálculo da aceleração. Então, a aceleração será igual a 1 sobre 10 a 2 vezes, aí aqui a gente pega e joga tudo para cá dividindo, é 2, 10 a menos 6, correto? 10 a menos 6 com 10 a 2 dá 10 a menos 4, jogou para cima 10 a quarta, então ficou assim, ó, 10 a quarta sobre 2. 10 a quarta, amigos, é 10 vezes 10 ao cubo, certo? Então a minha aceleração dá 10 dividido por 2, 5, 10 ao cubo, metros por segundo ao quadrado. Reparem que eu calculei aqui, amigos, a aceleração. Aqui é 10 ao cubo, tá? Bom, com esse valor calculado, agora nós podemos calcular o valor do campo elétrico. E o campo elétrico, então, amigos, será igual a E. A massa vale quanto? Ele deu aqui, ó, 1,6, 10 elevado a menos 3, vezes a aceleração que nós calculamos aqui, que é 5, 10 elevado ao cubo, certo, amigos? Dividido pela carga, que é 5, 10 elevado a menos 4. Nós já podemos fazer uma simplificação aqui rápida. 10 a menos 3 com 10 a 3 dá 10 a 0, que é 1. Né? Podemos cortar também o 5 com o 5, meus amigos. Então, o campo elétrico será igual a 1,6, 10 elevado, esse 10 a menos 4, jogamos para cima com o sinal do expoente trocado, 1,6, 10 a quarta Newton por Coulomb. Esse é o valor do nosso campo elétrico. Essa questão ela é um pouquinho mais elaborada. Ela usa os elementos da cinemática envolvendo os elementos da dinâmica, certo? Onde a gente tem força elétrica, força resultante, tá? E outros elementos aí que são importantes, que na verdade são as operações matemáticas. Ok, amigos? Esse é o valor do campo elétrico, tá? Um grande abraço e até a próxima questão.